Módulo 19, Fundamentos Doutrinários Umbandistas. Esse curso online faz parte do meu estágio de extensão híbrido referente à minha formação em licenciatura em Ciências da Religião. Meu nome é Eduardo e vamos que vamos. Estamos acabando, hein? Fundamentos Doutrinários Umbandistas, aula 19, módulo 19, conteúdo 19, tudo 19. Então, nesse módulo, nesse assunto específico, vamos tratar sobre iniciações e obrigações dentro do movimento religioso umbandista, ok? Nosso objetivo nesse conteúdo aqui é descrever a finalidade das iniciações e obrigações e, para alcançar esse objetivo, vamos seguir o seguinte sumário. Então, uma introdução, um desenvolvimento, onde vamos abordar o que é a obrigação ritualística, qual a sua finalidade, o que precisa de obrigação e iniciação para poder trabalhar no plano material, os graus hierárquicos, o médium é obrigado a fazer obrigação, tá? O guia, para desenvolver seu papel como mentor, tem como princípio básico estar em um grau evolutivo acima do nosso. Esse eu acho que é um princípio básico, né? Se você está num nível intelectual, espiritual menor que o incorporado, como é que você vai ser guia dele? No máximo você é um aprendiz, né? Entendendo isso, passamos a compreender que no mínimo soa muito estranho que eu, através de uma oferenda, um rito, uma obrigação, vou capacitar o guia para desempenhar seu trabalho, ou vou dar a luz para o guia desempenhar seu trabalho. Se eu estou doutrinando ou dando luz, não é guia de luz, é ao contrário, espírito atrasado. Tá? Uma definição bem básica e autoexplicativa. Então, o que são as iniciações? O que é a dita obrigação? Ah, eu vou fazer obrigação, o que é? Então, as iniciações na Umbanda, também chamadas de obrigações, nada mais são que ritos, atos litúrgicos realizados naquela determinada casa umbandista. Note que eu coloquei, naquela determinada casa umbandista. Por quê? Eu conheço casa que não tem nenhum tipo de rito ou iniciação. E como é que você passa para o próximo nível? Observação do dirigente e indicação do dirigente e ou guia-chefe do terreiro, através dessas observações constantes. Fulano, médium tal, já está pronto para ir para a linha de passe. Fulano, médium da linha de passe, médium tal, já está pronto para ir para a linha de consulta. Simples assim. E a atividade é desempenhada de igual maneira. Casa com mais de 20 anos, mais de 30 anos. Então, não é possível. 30 anos de atividade, assim, tá dando certo? Então, respeitamos, tá? Já falei, Umbanda, unidade, diversidade, respeito. Realizá-los naquela determinada casa umbandista que irão alterar seu grau de responsabilidade e ou permitir que você ingresse em uma outra esfera de trabalho dentro da corrente mediúnica. Então seriam, o pessoal que conhece jiu-jitsu ou judô, lutas marciais diversas, quando você vai mudar o seu grau, a sua faixa, você tem que passar por um teste ou um rito, dentro da sua academia, para que você alcance o outro nível. Grosseiramente é isso, você passa por um rito iniciatório que te habilita, te dá possibilidade de trabalhar no outro nível. Como estamos sempre explorando, a Umbanda é plural, dentro daquilo que designamos como unidade e diversidade. Logo, cada casa umbandista possui ritos próprios, que podem ou não ser iguais aos das outras casas. Normalmente, se iguais ou não, é quando a casa ela forma uma matriz, quando tem esse sistema de matriz e filial. Então, as casas que seguem os ritos e a doutrina, ou são afiliadas a associações, uniões da Umbanda Sagrada, seguem os ritos da Umbanda Sagrada, cultuam igual a Umbanda Sagrada, fazem as liturgias igual a Umbanda Sagrada. O pessoal que é filiado, que é do primado de Umbanda, que vem da matriz, faz os ritos igual ao pessoal do primado, igual o ritual de Mirim. Pode existir, o camarada ele foi feito no primado, ou por uma casa que vem do primado, e na hora que ele abrir a casa dele, ele modificar os ritos.
aplicar ritos diferentes ou suprimir ritos? Pode. Se ele está como dirigente de um espaço religioso específico, que não a casa onde ele foi feito, que ele está gerindo, ele pode trabalhar da forma como ele acredita. Porém, o necessário, o mínimo necessário é que ele tenha o aval do seu guia, do seu mentor, né? Do guia que lhe acompanhe. Não por ego, vou mudar porque por ego, não. Tem que ter alguma base, alguma segurança para que você mude os ritos, né, nos quais você foi iniciado, tá? Embora normalmente expressem a mesma coisa, as iniciações referem-se mais a graus hierárquicos e responsabilidades. As obrigações referem-se mais aos ditos trabalhos, né? Então, isso aí é uma diferença de expressão, né? Fazer obrigação, mas muitos entendem obrigação como sendo só a parte do prato, da oferenda e tal. Qual que é a sua finalidade, né? As iniciações. Então, irá variar de acordo com a estrutura de cada casa, como estou sempre batendo aqui unidade e diversidade, né? Mas o intuito principal, independente do fim, é estabelecer entre o médium, seus guias, protetores e orixás de cabeça e a egrégora da casa uma conexão mental. Então, conexão. Sempre é conexão. Ele vai lograr êxito, vai lograr uma posição hierárquica dentro da casa, ou uma função nova, mas o intuito principal é conexão, tá? Permitindo que através dessa afinidade os trabalhos se desenvolvam da melhor maneira possível. Então seria muita pretensão nossa acreditar que nós, né, através da obrigação, estamos iluminando o caminho do guia, né, como eu explorei, mas isso é uma visão minha. Eu não posso conceber que uma pessoa, um espírito de grau evolutivo inferior, de intelecto inferior, ele é um guia de alguém. Como eu falei, no máximo ele é um aprendiz, ele pode estar ali aprendendo com aquele, o que também não tem erro nenhum, né? Só que guia, teoricamente, parte do princípio que ele é uma pessoa que tenha mais experiência, ele é uma pessoa que ele esteja num grau evolutivo e intelectual, teoricamente, maior, tá? Aquela energia, sim, será manipulada pela espiritualidade. Aquele momento simbólico estreitará, sim, a conexão entre o guia e o médium. Então, simbolismo, iniciação, simbolismo. Para que o trabalho seja melhor realizado, né? Mas o guia ele tem a sua luz própria. Então não é uma obrigação no terreiro que vai outorgar a ele autoridade para que ele desenvolva um trabalho de manifestação mediúnica. Quem dá a sua autorização para ele é o plano superior. Mas ele, como guia de luz, como guia iluminado, como guia, ele se sujeita aos ritos, né, da casa, aos ritos materiais, para atender objetivos espirituais, tá? O guia precisa de obrigação para trabalhar? Não. O guia já é um ser de luz. Não é um rito, né, material que vai conceder autoridade para um mentor exercer seu trabalho. Foi o que eu falei. Um simples questionamento já elimina a dúvida, né? É aquilo que eu falei no outro vídeo. Quando o Zélio de Moraes iniciou o movimento umbandista, através de sua mediunidade, quantas obrigações ele tinha feito? Né? Resposta: zero. Teoricamente, não existe nenhum registro que ele tenha frequentado terreiros antes daquela manifestação lá no Centro Espírita em 1908, tá? Ele não tinha passado por nenhuma iniciação ou obrigação, não foi coroado, né? E exerceu muito bem sua faculdade mediúnica. O que fazia era estudo da doutrina espírita, né? Como a gente cansa de bater aqui, não existia literatura própria da Umbanda na época, né? Fazia caridade desinteressada, desenvolvimento mediúnico, psicografia, caridade, apoio material às famílias necessitadas. Então, né? Mais uma vez, seria uma pretensão enorme imaginar que nós, como imperfeitos que somos, teríamos autoridade moral para designar ou determinar que agora o senhor espírito está pronto para trabalhar. Tá? Não é assim que funciona. Como eu falei no outro vídeo de hierarquias e funções lá, Pai Santo não é Deus. Pai Santo não é Deus, é um ser humano como qualquer outro, tá? O guia se submete às imposições da casa, pois sabemos que existe uma hierarquia espiritual ali dentro. Então, teoricamente, antes de existir essa hierarquia material, né? Mãe, pai pequeno, mãe pequena, não sei o quê, existe uma hierarquia
astral, existe uma hierarquia espiritual, existe um guia de luz que é o responsável por aquela casa específica. E os guias que trabalham ali, teoricamente, aceitam trabalhar, ombrear com aquele espírito ali. Então eles passam por essas práticas aí em respeito a esse compromisso selado na espiritualidade, tá? Então existe um guia de luz, teoricamente com uma maior responsabilidade no mundo astral, que é responsável por gerenciar aquela casa, cadê? Gerenciar aquela casa umbandista. Assim sendo, o guia submete-se aos ritos, não porque as obrigações vão deixá-lo mais preparado ou mais forte, e sim em respeito à hierarquia física e astral daquele terreiro, tá? É o que eu bati ali atrás ali. Então, não é questão de o pai de santo está habilitando o caboclo para trabalhar. Não, ele se sujeita àquilo ali porque ele tem um compromisso com a hierarquia espiritual, né, com a egrégora daquela casa. A obrigação é mais voltada para o médium do que para a entidade. O médium se testa no antes, durante e após a obrigação. Existe o resguardo, as restrições, a oração, a meditação, o juramento, a conexão, enfim, diversas etapas que vão variar de casa para casa que irão ajudar o médium em sua caminhada, mostrando-lhe a importância de cada passo dentro do seu terreiro. Então a obrigação, a iniciação litúrgica é antes, né, para o médium, para que ele de fato entenda a responsabilidade da qual ele está sendo investido e, consequentemente, a partir daquele momento, ele exerça o seu mandato mediúnico com uma clareza maior, com uma afinidade maior, com uma firmeza maior. Existe prazo para fazer obrigação? Dentro da Umbanda, tá? O Candomblé tem os prazos deles lá, mas dentro da Umbanda, pelo menos na Umbanda que eu estudo e que eu pratico, não existe prazo, porque cada indivíduo é um indivíduo. Então, se eu estipular prazo, eu acabo mexendo com o ego, com o psicológico das pessoas, porque somos pessoas diferentes, apresentamos níveis energéticos diferentes e vamos evoluir em velocidades diferentes. Então eu não posso botar todo mundo na mesma panela, a obrigação é 3 anos. Aí então esse médium aqui está com mediunidade excepcional, está desenvolvendo, está incorporando os guias, os mentores, esse aqui está sentindo uma dificuldade maior. Então eu não posso pegar esse que está sentindo dificuldade maior, não está conseguindo desenvolver, por motivos diversos, e colocar para fazer um atendimento ao público, por exemplo. Porque a gente sabe que o atendimento ao público, na maioria das vezes o público é leigo, e se eu não botar um médium que esteja preparado, confiante, que consiga desenvolver a sua mediunidade com plenitude, ele pode cometer um erro durante a manifestação e prejudicar alguém. Então eu não posso, eu tenho responsabilidade nisso, eu não posso fazer obrigações e iniciações a esmo, tá? Então algumas casas estipulam tempo, né? Já outras, acho que a maior parte, acha que estipular tempo pode comprometer o trabalho. Isso se dá em consideração a questão individual. Cada médium é um médium, cada um desenvolve-se mediunicamente em velocidades diferentes. E isso tem que ser respeitado. Alguns estarão aptos em 1 ano, outros em 3. Isso é absolutamente normal. O médium não pode sentir-se pressionado, pois o irmão que entrou antes na corrente, antes não, né? Que entrou depois, tá? Antes não, desculpa. Porque o irmão que entrou depois está fazendo a obrigação primeiro. Então, eu já tenho 1 ano de terreiro, o outro tem 6 meses. Ele está fazendo a obrigação, né, iniciação primeiro que eu? Não pode, não, calma aí. A análise é de quem dirige, de quem está gerindo, de quem comanda. Se quem está na gestão acha que a pessoa que está com 6 meses está desenvolvendo a mediunidade mais rápido que você que já está há 1 ano, a decisão é de quem está gerindo, tá? E isso aí às vezes é um trabalho inclusive de humildade e paciência que tem que ser realizado pelo médium. Cada um caminha de acordo com as suas características. Quanto mais o médium se preocupar com isso, mais ele dá brecha para sentimentos negativos. Vaidade, ego, raiva, ressentimentos diversos e tal. E desde que isso faça parte da sua caminhada, tá? O que não pode ocorrer. Então, tenhamos todos
paciência. As coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. As coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Nada é no tempo que a gente quer. Tá? A minha irmã, por exemplo, a minha irmã mais velha, ela entrou depois de mim na minha casa e ela alcançou o mais alto grau dentro da nossa casa, né, que é a coroa. Ela fez a coroa muito antes que eu. Não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum com isso. Então, cada pessoa é uma pessoa, cada desenvolvimento é diferente, cada um tem a sua caminhada e todos temos que ter paciência, ok? Normalmente, após a realização de uma obrigação, de um rito, de um ato litúrgico, suas responsabilidades e graus hierárquicos mudam dentro da corrente, né? Então você ganha um fio a mais de conta no pescoço, você ganha uma função a mais, você ganha uma responsabilidade a mais, tá? O que tem que levar a seguinte reflexão: obrigação, né, iniciação ou mais fios de conta no pescoço não tornam o médium melhor que ninguém. Ele não vira o super médium quando ele está com 50 guias no pescoço. Não vira o super médium. Tá? Tem que entender isso aí. Pelo contrário, já falei isso no vídeo anterior, quanto mais o médium sobe na escala hierárquica dentro do seu terreiro, mais ele tem que descer em humildade, né? E tem que ser mais humilde. É inversamente proporcional aí, tá? Quem aproveita de sua posição na corrente para destratar outros médiuns ou comportar-se de maneira superior não está aprendendo nada na Umbanda, né? Somos a religião do amor, da caridade e da humildade. Somos todos iguais. Não temos doutores na Umbanda, tá? Ninguém é melhor que ninguém. Só tem mais responsabilidade. Quanto mais alto você estiver dentro da hierarquia do seu terreiro, mais humilde, amoroso e caridoso você tem que ser com seus irmãos de corrente. Quanto mais você subir, mais você deve curvar-se, tá? Já esgotamos isso aí. Médio é obrigado a fazer obrigação? Não e sim. Por que não e sim? Não porque cada um tem um tempo. Você tem que confiar no seu guia, no seu dirigente, mas às vezes você não está psicologicamente pronto, você não está financeiramente pronto, você não está... Alguma coisa ainda não te torna 100% apto a fazer aquele ato, aquele rito, aquela iniciação. Aí tem aquela cultura do medo, né? Nossa, se você não fizer, o orixá tal vai te cobrar, ou tua vida não vai andar, e não sei o quê. Essa cultura do medo tem que acabar. Essa cultura do medo tem que acabar, pô. Não é possível que eu, encarando o orixá como um ser de bênção, um ser de luz, um ser que me traz prosperidade, se eu não fizer um ato litúrgico que é mais material do que espiritual, que ele vai atrasar minha vida, vai me provocar por miséria, problemas. Essa cultura do medo tem que acabar. E essa daí é uma das responsáveis por o nosso movimento religioso ficar mal falado aí em alguns segmentos e sofrer até perseguição por parte de alguns sistemas religiosos, tá? Sua vida não vai andar para trás se você não fizer aquela iniciação. Seu guia não vai te punir, como muitas lendas falam por aí. Estamos trabalhando com guia de luz, negócio de surra do santo. Eu não consigo conceber isso aí, tá? Temos que ter sempre em mente isso. Sentindo-se bem e existindo o aval do dirigente seriam as condições ideais. Então, estou bem, está tudo bem, a minha vida aqui eu estou administrando, vou fazer, o dirigente quer que eu faça, o dirigente quer que eu faça, fechou 10. Agora, não vá fazer algo por medo. Imagine a energia que é gerada quando você vai deitar, você vai fazer uma obrigação ritualística que você não quer fazer, você está ali por medo. Olha a energia que você está emanando naquele momento ali que era para ser um momento de conexão, um momento sagrado. Tá? Então, vamos colocar a mão na cabeça, vamos colocar a mão na consciência. Tá? Sentindo-se bem, existindo o aval do dirigente, seriam as condições ideais para se passar pela iniciação. A conexão entre o médium e as entidades nessa situação, com certeza, seria mais forte. Lembre-se que a Umbanda lida com vidas e pessoas despreparadas, como eu falei,
atuando na linha de consultas, por exemplo, estragarão outras vidas. Então não é brincadeira, né? O Caboclo Mirim falou lá, Umbanda é coisa séria pra gente séria, coisa séria. Merece preparação, merece estudo, merece... Não é oba-oba, tá? Então não faça nada na empolgação. E, concluindo, trago aqui um trecho do W.W. da Mata e Silva, do livro Umbanda de Todos Nós. Na iniciação na lei da Umbanda, tomamos contato com forças, conhecimentos, regras, sistemas e consequentes responsabilidades que poderão ser levadas a bom termo pelo iniciante que sentir em si forte vocação. Ó, sentir em si forte vocação. Índice de uma missão, legado do seu próprio karma, ou seja, consequência de causas e efeitos, os quais se manifestam por certas faculdades que o induzem ou predispõem a este caminho. Tá? Então você tem que ter o aval do seu dirigente, do seu chefe, da sua IA, do seu babá, mas você tem que querer, tem que ter isso aqui, ó, sentir em si forte vocação. Tá aqui, ó, índice de uma missão, legado do seu próprio karma. Você tem que querer fazer aquilo e não ser obrigado ou ser imposto aquilo por uma cultura do medo, tá? E finalizando aqui, a ideia que tem que ficar é a seguinte: iniciação não deixa ninguém melhor do que ninguém. Quantidade de guia no pescoço não deixa ninguém mais forte, médium, super médium, não existe, tá? Iniciações são mais para o médium do que para o espírito e servem para estabelecer conexões e criar níveis diferentes de consciência e responsabilidade. Show? Show?